Fala meu povo, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre Renascimento, um período de transformações, de mudanças, de renovação na Europa de maneira geral. Os autores eles divergem do período que engloba o Renascimento, né? Tem gente que diz que começou lá na Idade Média, no século XII, tem gente que diz que começou lá no século XIV e vai até o século XV, tem gente que ainda vai dizer que influenciou muito e influenciou de fato em transformações como a Reforma Protestante, as grandes descobertas, as grandes navegações, enfim, é um processo muito rico de transformações na Europa que engloba vários setores da sociedade, como cultura, política, economia, a própria religião, e é claro que o mais conhecido são as artes, né? As transformações das artes, a renovação da arte, especialmente nas cidades italianas, mas a gente também tem uma transformação na filosofia, na ciência, nas técnicas. Alguns autores vão dizer que ele faz parte de um processo de transição do feudalismo para o capitalismo, da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tem gente, como eu já disse, que pensa o Renascimento ou a Renascença como um momento que faz parte da própria Idade Média, do final da Idade Média, o que não deixa de pensar-se em várias transformações, em várias renovações, em vários espaços de mudança, de inovação. Em termos de cultura e sociedade, há uma volta, né, em pensamento, em consideração, em revitalização da antiguidade clássica, vamos dizer especialmente da Grécia e de Roma, pensamento grego e romano, das artes, e essas mudanças elas vão acontecendo em vários momentos, parte desse momento mais amplo, mas cada país sendo transformado de alguma forma, as cidades italianas passando por transformações profundas, influenciando outras cidades, mas a gente também tem renascimento na França, a gente tem renascimento em Portugal, na Espanha, enfim, ele acontece em várias regiões diferentes, em momentos mais ou menos parecidos ou diferentes até. E aí, de maneira geral, ele vai estar ligado à formação dos estados nacionais, dos países, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, enfim. E também tem a ver com a ascensão da burguesia, né? Porque o dinheiro que a burguesia faz circular na Europa, a renovação do comércio, do mercado, circulação de dinheiro novamente, né? Porque na Idade Média, supostamente, o dinheiro teria se encolhido, desaparecido ou quase desaparecido. Então, essa burguesia que vai ganhando cada vez mais importância, que vai se tornando rica e que vai ajudando a financiar o Renascimento, financiar as obras de arte, financiar as construções, os monumentos, financiar a arquitetura, financiar as obras dos diversos artistas. Aí a gente tem a figura dos mecenas. É o momento de transformação do pensamento das pessoas. São mudanças na consciência, são mudanças nas formas de concepção da arte, do pensamento, da expressão artística. Nesse contexto, mesmo não desaparecendo, o religioso ele vai convivendo cada vez mais com a busca do conhecimento do homem, das coisas do homem, do humanismo, dos elementos laicos, né, do pensamento, da ciência, a razão, o conhecimento, que vão ganhando cada vez mais importância. Porque existia na Idade Média uma dominação da igreja, uma preocupação em conhecer o mundo além, né, o céu que vem depois da vida na terra. Mas a partir do Renascimento, a partir desse momento de revitalização do conhecimento, do pensamento, da razão, as pessoas vão buscar cada vez mais o conhecimento do homem na terra, como é que ele vive, como é que ele pode se tornar uma pessoa melhor, como é que ele pode viver melhor em sociedade. E também, evidentemente, o conhecimento da natureza, porque é onde o homem interage, né? A natureza é o espaço de convivência da humanidade. Claro que tudo isso inclui uma revitalização do urbano, um crescimento da população, uma revitalização do comércio, do dinheiro, como eu já falei para vocês, e aí a gente vai ter uma revitalização do comércio das cidades, especialmente as cidades italianas que faziam circular as mercadorias na Europa, que movimentavam essas mercadorias a partir do Mediterrâneo, né? Até a descoberta da América, até a expansão marítima portuguesa e espanhola, que dominavam eram as cidades italianas, aquele espaço do Mediterrâneo que circula mercadorias e consequentemente circula dinheiro e enriquece pessoas, enriquece grupos sociais, o que faz com que as artes ganhem importância porque tem esses financiadores a partir desse comércio, a partir desse dinheiro, a partir dessas riquezas. Florença vai ser a cidade de destaque na Itália, né? Mas a gente tem as outras, Gênova, Veneza e assim por diante. E nesse contexto a gente tem também os artistas do Renascimento, né? Porque o Renascimento das artes, da cultura é um momento mais conhecido do Renascimento. Nesse contexto a gente vai ter o Michelangelo, a gente vai ter o Rafael, a gente vai ter o próprio Leonardo da Vinci, um cara fantástico de múltiplas faces, que domina, que pensa, que faz um monte de coisa interessante naquele momento, não só nas artes, mas na ciência, no conhecimento do homem, do próprio corpo humano. Ele faz umas coisas que a própria igreja não concorda, porque é tabu, porque é proibido examinar corpos, por exemplo, para o uso da medicina. Enfim, seja lá como for que a gente entenda o Renascimento como um período de ruptura ou como um período de continuidade em relação à Idade Média,
ou com as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Como diria o historiador Peter Burke, o certo é que o Renascimento é um período de grandes transformações na cidade, no comércio, no dinheiro, nas artes, na cultura, na ciência, no pensamento, na religião. É um momento muito rico, é um momento que deixa um legado muito interessante até hoje pra gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, compartilhem, mandem para os amigos de vocês, sugiram novos temas, acrescentem informações que vocês acharem interessante. A gente se vê no próximo, um abraço pra vocês e tchau!